Vamos lá então, bem-vindos a mais uma aula de astronomia. Hoje a gente continua se aprofundando na mecânica celeste, tá? Aquele ramo da física que estuda o movimento dos astros. Na última aula a gente viu as leis de Kepler. Hoje a gente vai descrever o movimento dos astros apoiado na cinemática. Tudo bem? Lembra da primeira lei de Kepler? Tá? O que falava a primeira lei? Ela dizia que os planetas giravam ao redor do Sol em órbitas elípticas, porém eram elipses de baixa excentricidade, tá? Eram órbitas praticamente circulares. Tá? Esse tipo de recurso, essa aproximação das órbitas dos planetas ao redor do Sol, por exemplo, em órbitas circulares, aparece demais nas questões de Olimpíada. Por isso que vale a pena a gente dar uma revisada na cinemática dos movimentos circulares, ok? Dá uma olhadinha no que tem aqui na lousa. Tá? Imagine o Sol e em volta do Sol orbitando o planeta Terra. Beleza? Esse pontinho azul. A distância Terra-Sol, a gente vai indicar aqui pela letra R, que vai ser o raio orbital. Deixa eu colocar aqui a letra R como raio orbital. Note que a Terra, ela vai começar nessa posição, que eu vou indicar, de posição, inicial, no instante inicial T0, e existe aqui um alinhamento aparente entre o Sol, a Terra e uma estrela muito distante de referência. Para a astronomia, essa estrela é importantíssima. Existe aqui um alinhamento inicial aparente, nesse instante T0. O tempo começa a passar. Quando o tempo começa a passar, a Terra vai mudando de posição, ela vai transladando ao redor do Sol. O tempo vai passando, a Terra vai girando, e num determinado instante, que eu vou chamar de T, a Terra se encontra numa outra posição da sua órbita. A gente vai chamar esse percurso que a Terra girou em sua órbita de deslocamento escalar. O deslocamento escalar, você já deve ter visto na física, que é representado por um delta S. Bom, nessas duas posições, no instante T0 e no instante T, eu posso ligar essas duas posições ao Sol. E isso vai dar o que a gente chama de deslocamento angular. O ângulo que a Terra girou com um vértice indicado aí no Sol. O deslocamento angular a gente vai indicar com a sigla ΔΦ. Aqui então o ΔS é quantos metros, quantos quilômetros a Terra percorreu em sua órbita, e aqui é o ângulo que ela girou em relação ao Sol, quantos graus, quantos radianos ela girou. Agora vamos ver como andam os seus estudos de geometria. A astronomia e geometria caminham juntas. Você lembra quanto é o comprimento de uma circunferência inteira? Imagine que a Terra completou uma volta em relação a essa estrela fixa, Qual que vai ser a distância percorrida pela Terra em sua órbita? O comprimento de uma circunferência. Como é que era a equação do comprimento da circunferência? 2π vezes esse raio orbital, 2πr. Agora, se eu pensar em ângulo, a Terra girou ao redor do Sol, uma volta. Isso corresponde a quantos graus? O quantos graus tem uma circunferência, para uma volta completa, claro. Que deu 360 graus. Se você for usar em radiano, que é a proposta para essa aula, 360 graus se converte para 2π radianos. Então, se eu ando 2πr, o deslocamento angular é 2π. Posso relacionar esses parâmetros. Aqui eu vou fazer uma simples multiplicação em cruz. Fica ΔS vezes 2π
igual a ΔΦ vezes 2πr. Posso cortar 2π com 2π, e aí eu chego em uma relação entre deslocamento escalar e deslocamento angular. ΔS é igual a ΔΦ vezes o raio. O quanto eu percorro na minha trajetória é igual ao quanto eu giro vezes o raio. Ok? Aqui, cuidado com unidades de medida. ΔS e R terão sempre unidades iguais, metro, metro, quilômetro, quilômetro. E quando isso acontece, o ΔΦ sai em radiano, tá? Então, ΔS e R terão sempre a mesma unidade de medida e o ΔΦ está medido em radiano. Aqui eu já fiz então uma relação, tá, entre deslocamento escalar e deslocamento angular. Tá, professor, e para velocidades, né? Como é que eu posso calcular velocidades de um planeta ao redor do Sol? Tá, existem muitas técnicas, mas a primeira delas é a mais simples, tá, que serve para movimento circular. Para um movimento circular, tá, o planeta vai girar ao redor do Sol numa órbita, tá, que vai ter velocidade tangencial constante. Ele vai descrever um movimento circular e uniforme. Tá? Ele vai girar com velocidade orbital constante, né? O módulo da velocidade orbital vai ser constante. Tá? Se a velocidade é constante, eu posso falar que a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Então, para movimentos circulares, está liberado o uso da formulinha ΔS sobre ΔT. Para movimentos circulares, você pode calcular a velocidade do astro simplesmente dividindo a distância percorrida, tá, pelo tempo, tá, associado ao percurso. E a velocidade angular? Pois é, a velocidade angular a gente indica com a letra ômega, tá, já que a velocidade escalar vai ser constante, a velocidade angular também vai ser. Daí você vai poder usar a definição de velocidade angular média, que é o ângulo que o corpo gira ao longo do tempo. Então aqui tá, é quantos metros, quantos quilômetros eu ando ao longo do tempo, e aqui o ângulo que eu giro ao longo do tempo. É a história, tá, da velocidade angular. ΔΦ geralmente é medido em radiano, tá, e no sistema internacional T em tempo, T em segundo. T em segundo. Vamos pensar aí num caso particular de uma volta completa. Tá? Vamos pensar que a Terra completou uma volta ao redor do Sol, tá? Ela voltou a ficar nessa mesma configuração, alinhada com aquela estrela fixa, bem distante de referência. Tá? Como que eu posso calcular a velocidade escalar? Bom, para uma volta completa, eu sei que o ΔS equivale ao comprimento de uma circunferência. Daqui a gente já viu que é descrito por 2πr. Então eu posso colocar aqui no numerador 2πr. E o intervalo de tempo? Pois é, quando gira, quando dá uma volta completa, em relação a uma estrela fixa, o intervalo de tempo vai ser denominado por uma letrinha especial, que é a letra P. Tá? Em astronomia, para uma volta completa em relação a uma estrela muito distante, tá? A gente indica esse intervalo de tempo com a letra P. Para a velocidade angular, uma volta completa, tá? O deslocamento angular vai ser o ângulo associado a uma volta, 2π, e o intervalo de tempo novamente indicado com essa letra P. Então aqui eu tenho duas equações, tá, bem importantes para a resolução de exercícios. Professor, mas o que é essa tal letra P? Você não pode confundir isso. Esse P, ele é conhecido como período sideral. Cuidado com nomenclatura. Quando um astro dá uma volta completa e toma como referência um astro distante,
tá? Um sidérius, né? Na verdade, sideral vem de siderium, né? Do latim, né? Um astro distante, tá? Isso daí vai ser chamado de período sideral. Deixa eu escrever aqui. Período sideral. Período sideral é em relação, ou relativo, né? A uma estrela fixa. Que mais? Juntar as equações que estão aqui na lousa? Pode. Tá, é o que eu vou fazer. Tá, eu vou juntar essas equações com essa daqui. Pensa nesse caso. Eu sei que o quanto eu ando na órbita, o ΔS, o deslocamento escalar, é igual ao deslocamento angular vezes o raio. Porém, se você pensar num único corpo girando ao redor do Sol, ao mesmo tempo que ele descreve um deslocamento escalar, ele também descreve um deslocamento angular. Os fenômenos são simultâneos, né? Ao mesmo tempo que ele percorre ΔS, ele percorre um ΔT. Ele percorre, tá, um ΔΦ. Tá aqui, ó, o ΔT. Então, para essa equação, eu posso dividir tanto o ΔS como o ΔΦ pelo intervalo de tempo correspondente ao respectivo deslocamento escalar ou angular. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma relação entre velocidade escalar e velocidade angular. Olha lá, ΔS sobre ΔT. ΔS sobre ΔT é a velocidade escalar do astro. ΔΦ sobre ΔT é a velocidade angular do astro. Fica então V igual a ômega vezes R. A velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio orbital. Ok? A gente está estudando um único astro girando ao redor do Sol. Professor, existem casos, tá, que mais astros giram ao redor do Sol? Sim, existem. Tá? E à medida que ele vai girando, tá, existem algumas combinações, existem algumas configurações, tá, que são importantes. Essas configurações são chamadas de configurações planetárias, que eu vou começar a te explicar a partir de agora. Dá uma olhadinha, tá, nesse vídeo, tá, que eu vou explicar. Vai lá. Muito cuidado com essa parte, tá, que eu vou te mostrar, tá, porque ela pode te ajudar a resolver exercícios de astronomia de posição. Tá, a gente vai ver, tá, algumas posições relativas importantes dos planetas do Sistema Solar. Tá, a gente vai ver, tá, as chamadas configurações planetárias. Eu quero que você pense que esse pontinho azul é o Sol, é a Terra. O pontinho amarelo é o Sol e o pontinho cinza é um planeta externo, tá? É um planeta que tem um raio orbital, tá, maior do que o raio da Terra. Tá? Aqui poderia ser, por exemplo, Marte, Júpiter, Saturno, Urano ou Netuno, né? Qualquer um desses planetas externos. Tá? Quais são as configurações planetárias, tá, importantes? Tá? O nosso referencial sempre será a Terra para a nomenclatura. Bom, a primeira configuração é a configuração de oposição. Quando você pensa na palavra em oposição, tá, você tem que pensar em lados opostos. Oposição para você significa lados opostos. É o que você está vendo. Tá? Então, para a Terra, o Sol e o planeta externo, tá, estão em lados opostos. O ângulo formado entre eles, visto da Terra, é 180 graus. Tá? Esse ângulo é conhecido como elongação. Quando a gente tem uma elongação de 180 graus, tá, a gente tem uma situação de oposição. É a nossa, tá, primeira
configuração planetária. Próxima configuração, tá? Vamos deixar aí os dois planetinhas girarem, não é isso? Tá, o que a gente consegue perceber, tá, só com essa animação? Que o período orbital da Terra, tá, ela é menor do que o de um planeta externo. Tá? Isso está de acordo com a terceira lei de Kepler. Né? Lembra lá da terceira lei de Kepler? B quadrado igual a K ao cubo. Tá? Quanto eu tenho maior o raio orbital, tá, maior vai ser o período orbital, tá, vai demorar mais para o planeta completar uma volta. É o que a gente está vendo aqui. Tá? Esse planeta ele é mais lerdinho em relação à Terra. Né? A Terra já passou na frente. Então aqui tá, a gente tinha, né, a situação de oposição. Tá? Vamos lá para a nossa próxima configuração, que é a configuração chamada de quadratura. Tá? A configuração de quadratura acontece quando a elongação for igual a 90 graus. Tá? A gente tem um ângulo reto, tá, formado para um observador da Terra entre o Sol e o planeta externo. Se o planeta for visto a leste, tá, a gente chama isso de quadratura leste. Simples assim. Né? Quando a gente tem um ângulo reto formado, né, com um vértice na Terra, tá, entre o Sol e o planeta externo, tá, a gente tem uma configuração de quadratura. Próxima configuração é a configuração de conjunção. Tá? Conjunção, trace um paralelo com ver juntos, conjuntos, sendo vistos juntos no céu, alinhados no céu. Para um observador da Terra, tá, o Sol e o planeta são vistos com um ângulo de 0 grau. Tá? A elongação é igual a 0 grau na situação de conjunção. Próxima situação, e a última, né, vai ser a nossa quadratura. Tá? Situação de quadratura, tá? Ângulo reto, tá? Para um observador da Terra, tá? A elongação, tá, entre o Sol e o planeta externo é igual a 90 graus, só que agora ele está sendo visto a oeste. Então vamos repassar rapidinho, tá, as 4 configurações planetárias possíveis para planetas externos, né, planetas que o raio orbital é maior do que o raio da Terra. Então aqui a gente tem uma situação de oposição, tá, elongação igual a 180 graus. Aqui a gente tem uma quadratura com o astro sendo visto a leste, a elongação é 90 graus. A situação de conjunção, Sol e o planeta externo sendo vistos juntos no céu, elongação igual a 0. E mais uma situação, a situação de quadratura, só que com o astro a oeste. Né? A elongação volta a ser 90 graus. Ok, e para os planetas interiores? Né? E se eu tenho uma situação que o raio orbital, tá, do planeta é menor do que o raio orbital da Terra? Tá, que é o caso de Mercúrio e Vênus. Tá? A primeira coisa é que a gente não vai ter nunca a situação de oposição. Tá? Vai ser impossível, tá, você ter um ângulo formado, tá, entre o planeta interior e o Sol, tá, com uma defasagem de 180 graus em relação à Terra, tá, que é o nosso referencial sempre, o pontinho azul. Tá, aqui tá, a gente já tem a primeira configuração planetária, tá, que é uma configuração de conjunção. Tá? Você vai perceber que existem 2 tipos de conjunção. Tá? Uma situação em que o planeta está com a sua máxima aproximação da Terra, ou a situação, tá, que eu tenho o máximo afastamento. Tá? A máxima aproximação acontece na conjunção inferior, essa que eu estou te mostrando, tá? E no máximo afastamento é a conjunção exterior. Então aqui, tá, a gente tem, tá, uma conjunção inferior, elongação igual a 0. Os planetas, tá, começam a girarem ao redor do Sol. Agora o planeta, tá, interior, tá, tem uma velocidade orbital maior, né, um menor período, de acordo com a terceira lei de Kepler, até chegar, tá, nessa configuração, tá, que o ângulo de afastamento entre o planeta interior e o Sol é máximo. Tá, é uma configuração chamada de configuração de elongação máxima.
Para você calcular, tá, o valor desse ângulo, basta você considerar como ângulo reto, tá, o ângulo para o planeta interior, o Sol e a Terra, né? Esse ângulo, tá, valendo 90 graus, tá, esse lado, tá, pode ser dado como cateto oposto, tá, que é o raio orbital do planeta interior pela hipotenusa, tá, que vai ser, no caso, uma unidade astronômica, né, a distância da Terra até o Sol. Tá? Se você fizer, tá, o seno desse ângulo, cateto oposto, tá, pela hipotenusa, tá, você descobre, tá, o valor, tá, desse ângulo, né? A configuração de elongação máxima. Tá? Se o planeta estiver a oeste, tá, a gente chama de elongação máxima oeste. Próxima configuração é a situação, tá, de conjunção superior. Tá? Veja que a elongação, tá, volta a ser zero, só que o planeta interno, o planeta interior, né, com máximo afastamento. Mais uma situação, tá, de elongação máxima, só que agora está com o astro visto a leste. Tá? De novo, né, se a gente ligar, tá, o planeta interno ao Sol, tá, esse ângulo aqui vai ser considerado 90 graus, tá, em relação à distância da Terra ao planeta interior, né, um ângulo reto. E aí, tá, a gente tem as nossas 4, tá, configurações. Vamos dar uma repassada. Conjunção inferior, máxima elongação oeste, tá, o máximo afastamento visto a oeste. Conjunção superior, está na situação de máximo afastamento, elongação tá, igual a zero. E aqui está mais uma conjunção, tá, uma elongação máxima leste. Eu queria que você desse uma reparada, tá, nessa imagem aqui embaixo, tá, uma curiosidade sobre os planetas interiores. Tá? À medida, tá, que eles vão girando ao redor do Sol, tá, como eles nunca estarão em oposição, tá, eles são vistos, tá, sempre oscilando, tá, à direita e à esquerda do Sol, a leste e a oeste do Sol, às vezes passando pela parte de trás, às vezes passando pela frente do Sol. Tá? São situações de trânsito, tá? São as famosas situações de trânsito. Tá? Então ele parece, tá, se afastar, tá, no máximo a leste, tá, um máximo a oeste, tá? Eles nunca se afastam demais do Sol. Tá? Isso daí é o que a gente vê com Mercúrio e Vênus. Né? Lembrando que esses planetas são sempre vistos próximo do planeta, próximo, tá, do nascer do Sol ou próximo ao pôr do Sol, tá, por essas razões, né, por serem planetas interiores. É isso aí. Vamos lá, agora que você já viu as configurações planetárias, eu quero te mostrar um segundo tipo de período, conhecido como período sinódico, indicado com a letra S. Tá, a gente viu na primeira parte da aula o período sideral, tá, que é associado à contagem de tempo a partir de uma estrela fixa, e agora vai entrar o período sinódico. Qual a definição de período sinódico? Período sinódico nada mais é do que o intervalo de tempo para que uma configuração planetária, tá, se repita. Tá, um intervalo de tempo entre duas configurações planetárias idênticas e sucessivas. Deixa eu ver, tá, se você prestou atenção, tá, no vídeo que você acabou de ver. Olha lá. Imagine, tá, que aqui seja o Sol, esse pontinho seja a Terra e B seja Marte. Tudo bem? Tá, eu tenho Sol, Terra e Marte. A Terra é o A, Marte é B. E, inicialmente, eles estão alinhados com uma estrela bem distante. Isso aqui já é um tipo de configuração planetária. Vamos lá. Se você estiver em A, tá, para um observador em A, o observador em A diz que B e S estão em oposição. Dá uma olhada, tá? O ângulo entre eles é 180 graus. Então, para um observador em A, S e B estão em oposição. Já para um observador em B, para um observador em Marte, tá? Ele vê A e S
em conjunção inferior. Tá? Ele vê os dois juntos no céu. Tá? Então a nomenclatura acaba sendo relativa. Tá? A diz que B e S estão em oposição, B diz que A e S estão em conjunção inferior. O que eu quero é que essa configuração planetária se repita. Tá? O importante é que o A continue vendo uma oposição a B, tá? E o B continua vendo uma configuração de conjunção inferior. E isso não precisa acontecer obrigatoriamente alinhado com essa estrela distante, essa estrela de referência. Tá? Lembra que esses planetas se movem, tá, com velocidades diferentes. O A, obrigatoriamente, ele tem uma velocidade orbital maior do que a de B, tá? Porque é uma órbita mais interna. E aqui eu vou colocar um outro ponto da órbita em que a configuração planetária se repetiu pela primeira vez. Olá. Para A, B está em oposição e para B, A e S em conjunção inferior. Ok? O período sinódico é o intervalo de tempo entre essa primeira configuração e a segunda. Esse intervalo de tempo a gente indica com a letra S. Vamos estipular, tá? Vamos perceber, tá, algumas particularidades, tá, que servem para esse primeiro encontro. O que eu posso ter certeza? Que, para o primeiro encontro, o astro B, o astro mais externo, descreveu esse deslocamento angular, que eu vou chamar de ΔΦ do astro B. Enquanto o astro A, ele percorreu mais do que esse arco. Tá? Não tem como ele percorrer apenas esse arco para a primeira configuração, porque ele é mais rápido. Tá? Os astros de órbitas mais internas têm velocidade orbital maior. Então, para que isso se repita pela primeira vez, o A deve ter percorrido uma volta mais o que percorreu o astro B. Essa segunda parte é o que eu vou chamar de ΔΦA. O deslocamento angular de A para o primeiro encontro será o deslocamento angular de B mais uma volta, ou seja, 2π. Professor, como é que eu posso calcular o deslocamento angular de A? Como é que eu posso calcular o deslocamento angular de B? Tá, eu posso pensar, tá na definição de velocidade angular média. Tá? Velocidade angular é igual a ΔΦ sobre ΔT. Isolo ΔΦ, certo? Fica ômega vezes o intervalo de tempo. Aqui no caso, o intervalo de tempo particular que a gente está trabalhando é o próprio período sinódico. Tá? O ΔΦ de A será igual ao ômega de A vezes, tá, o tempo que ele levou para percorrer esse arco, que é, tá, esse tempo especial que a gente está analisando, o S, para o B, velocidade angular de B vezes o período orbital, vezes, tá, o período sinódico, mais 2π. A velocidade angular de A, tá, ela é descrita como 2π dividido pelo período sideral. Tá? O valor da velocidade angular de A, eu posso estabelecer, tá, a partir de uma volta inteira. Tá? 2π sobre o período sideral. Então é o ângulo que eu giro ao longo do tempo, é o ômega. Tá? O ômega é um valor constante dentro da órbita, para uma órbita circular, que é o que a gente está analisando. Tá? Então esse ômega vai ser ΔΦ sobre ΔT, para uma volta completa em relação a um Sidérius, em relação a um astro muito distante, fica 2π, tá, sobre o período sideral de A. Para o B, 2π sobre o período sideral de B, vezes o período sinódico, mais
2π. Aqui, tá, eu posso fazer um truquezinho. Nesse 2π, eu vou multiplicar pelo período sinódico e dividir também pelo período sinódico. Tá? Eu não estou fazendo nenhum tipo, tá, de maluquice, né? Eu só estou aqui, né, forçando uma simplificação fácil. Eu forcei com que todos os termos, tá, apareça, tá, o período sinódico. Vai dar para simplificar. E o 2π também vai dar para simplificar. Tá, o que sobrou? Sobrou 1 sobre o período sideral de A igual a 1 sobre o período sideral de B mais 1 sobre o período sinódico. Ou, o que é mais comum, dizer que 1 sobre o período sinódico é igual a 1 sobre o período sideral de A. Esse PA obrigatoriamente, tá, é o período sideral de órbita mais interna. Na hora que você estiver resolvendo os exercícios, isso é relevante. Menos 1 sobre PB. PB, obrigatoriamente, é o período sideral, tá, do astro mais afastado, tá, do astro que tem maior raio orbital. Tá, você não pode trocar a posição, tá, desses dois termos na hora de calcular um período sinódico. Beleza? Hoje a gente fica por aqui, tá? A gente vai terminando esse vídeo. Bons estudos, até a próxima. Tchau!